Então, bom dia, senhoras e senhores. Nós vamos dar início à nossa visita telepresencial da memória do Tribunal de Justiça de São Paulo e que é convidada a 26ª Circunscrição Judiciária Assis, integrante da 5ª RAGE, Presidente Prudente. Evento esse organizado pela Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, em terceira temporada comemorativa do 60º Tribunal. Eu tenho a honra e a alegria de anunciar a presença do excelentíssimo desembargador Francisco Eduardo Loureiro, Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Otávio Augusto Machado de Barros Filho, presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador José Carlos Ferreira Alves, coordenador da 26ª Circunscrição Judiciária de Assis, o desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan, a doutora Mônica Tucunduva Aspera Manfio, juíza de direito diretora do Fórum da Comarca de Assis, doutor Adugar Quirino Nascimento de Souza Júnior, que é juiz de direito da primeira vara criminal da Comarca de Assis, doutora Silvana Cristina Bonifácio Souza, juíza de direito da vara do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Assis, doutor Vitor Gavassi César, juiz de direito da Comarca de Quatá, doutora Cristina Bonifácio Souza, também da Comarca de Assis. E este evento, a visita telepresencial da memória, ela é realizada na última sexta-feira do mês, às 11 horas, com exceção dessa visita de hoje em curso, que foi adiada uma semana. Esse projeto foi lançado em setembro de 2021 e teve como convidadas todas as sedes das regiões administrativas judiciárias, as RAGES, iniciando pela 10ª Sorocaba, em ordem decrescente até a primeira RAGE da capital, em novembro de 2022. Na segunda temporada, em 2023, percorreu as sedes e circunscrições judiciárias das comarcas mais antigas do estado, com uma CJ convidada em cada uma das 10 RAGES de fevereiro a novembro. E nessa terceira temporada das visitas telepresenciais da memória, em 2024, nessa sexta visita do ano, a convidada é a 26ª CJ Assis, como foi dito. Com esse projeto, nós objetivamos fortalecer essa sensação de pertencimento de magistrados, magistradas, servidores e servidoras ao Tribunal de Justiça, além de difundir o patrimônio cultural da sede do Poder Judiciário Paulista e de suas comarcas. São vários setores que participam desse projeto, que é coordenado pela Comissão de Gestão da Memória, como eu disse, entre eles o museu, o setor de visitas monitoradas do Palácio da Justiça, o arquivo Gestão Documental, a biblioteca Gestão do Conhecimento e a comunicação social. A próxima visita será convidada a 34ª CJ Piracicaba, no dia 30 de agosto. Feita essa introdução, eu tenho a honra e a alegria de passar a palavra ao excelentíssimo desembargador Francisco Eduardo Loureiro, Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, para sua saudação inicial. Corregedor, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui hoje e participar dessa visita telepresencial, monitorada, e não há dúvida que o Tribunal tem uma história linda, uma história que deve ser lembrada, e que esse tipo de evento engrandece a todos e realmente fortalece a nossa sensação de pertencimento a uma grande instituição. Eu quero agradecer em especial ao Carlos Botcher e aos colegas aqui presentes. Eu vejo o Otávio, vejo o José Carlos Alves, vejo o doutor Trevisan, o Jarbas, a doutora Mônica, todos os colegas da Circunscrição de Assis, e realmente é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu aguardo ansioso por essa visita. Obrigado. Obrigado, corregedor. E agora eu tenho a honra de passar a palavra ao desembargador Otávio Machado de Barros, presidente da Comissão de Gestão da Memória. Desembargador. Opa, obrigado, Bitcher. A gente conhece pouco das comarcas, né? Eu, particularmente, não conheço Assis. Estava comentando que no governo do estado, governador Maluf, a gente fazia visita de trem e o governo itinerante. Então, essas iniciativas são ótimas para aproximar juízes, promotores, advogados e conhecer a comarca, que a gente tem muito interesse, mas não encontra tempo e acaba se envolvendo na história de cada região e a partir do Tribunal de Justiça, a nossa instituição. Nós ficamos muito felizes com essa iniciativa e vamos incrementá-la, vamos
procurar fazer vídeos regionais para desenvolver a história de cada circunscrição, de cada comarca. Todas têm história para contar e a gente quer saber. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade também. Obrigado, desembargador. Então, nessa primeira parte da visita, nós vamos apresentar, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, em toda a sua riqueza, seja do Palácio, do Museu, do Arquivo, a comarca de Assis, né? Nós muitas vezes temos servidores que nunca puderam estar na capital e não conhecem a sede do Tribunal de Justiça. Então, é muito importante esse projeto por esse intercâmbio. Então, nessa primeira fase, nós veremos um vídeo institucional da visita telepresencial da memória, seguido do vídeo comemorativo dos 150 anos do Tribunal de Justiça. Bruno e equipe, por favor, podem passar o vídeo. Se os senhores preferirem, podem fechar a câmera para que haja uma cadência melhor do vídeo. Obrigado. O Tribunal de Justiça de São Paulo completa 150 anos em constante evolução. Do pequeno imóvel na Rua Boa Vista aos mais de 700 prédios no estado, entre eles o icônico Palácio da Justiça. Dos processos em papel, manuscritos e depois datilografados aos autos 100% digitais. De 7 magistrados que compõem o Tribunal da Relação São Paulo-Paraná aos atuais 360 desembargadores. São 150 anos de história, 150 anos de trabalho para o povo paulista e brasileiro. Nesse Sesc centenário, o TJSP passou por transformações marcantes. Em 1891 se tornou um tribunal estadual. Na Revolução de 32 teve papel de destaque com suspensão de prazos e apoio de juízes e servidores. Em 1951 foi instalado o Tribunal de Alçada do Estado, que deu origem ao primeiro e segundo TAC e ao TACRIM. No ano de 2004, a reforma do Judiciário incorporou os alçadas, transformando o TJSP no maior tribunal de justiça do mundo. Nesses 150 anos, o TJSP se manteve uma instituição sólida, baseada na democracia, na Constituição e nas leis. Uma instituição que acompanhou as mudanças no direito e que entrega justiça aos mais de 44 milhões de paulistas. São 20 milhões de processos em andamento, cerca de 410 mil novas ações por mês.
Para atender a demanda, mais de 3 milhões de atos processuais são executados mensalmente, entre sentenças, despachos, decisões e acórdãos. Trabalho dedicado e comprometido de 42 mil pessoas, entre magistrados e servidores. O TJSP é justamente isso, feito por pessoas e para as pessoas. Sou parte dessa história. 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 Eu, você e todos nós somos parte dessa história. Muito bem, agora que conhecemos, né, o Tribunal de Justiça e toda essa sua riqueza cultural do Palácio, do Museu, o arquivo e a biblioteca, agora é a hora então de nós conhecermos o que a comarca de Assis e toda a circunscrição judiciária de Assis tem a nos mostrar. Então, para fazer essa transição, eu tenho a honra de chamar o desembargador José Carlos Ferreira Alves, né, que é o coordenador da 26ª Circunscrição Judiciária. Se o desembargador tiver algum problema, talvez com o vídeo, nós já podemos ouvir a doutora Mônica Tucunduva. Desembargador Ferreira Alves. Então, acho que podemos inverter para otimizar os trabalhos. Então, tem uma grande... sim. Pois não, desembargador. Estou chegando perto agora. Agora... Eu só não estou achando a câmera. Não, se quiser começar pela doutora Mônica, acho que vai ajudar. Tá bom, obrigado, desembargador. Então, eu tenho a alegria de passar a palavra à doutora Mônica Tucunduva Manfio, juíza de direito, diretora da comarca de Assis. Doutora Mônica, por favor. Bom dia a todos. Para mim é uma enorme satisfação, uma alegria imensa poder participar desse evento. E eu quero iniciar primeiro cumprimentando o nosso excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, que foi juiz aqui na comarca de Cândido Mota, que pertence à 26ª Circunscrição de Assis, e dizer que é uma honra, doutor Loureiro, ter o senhor aqui presente, por aceitar o nosso convite de participar desse evento e dessa homenagem simples que nós vamos fazer para o senhor, mas que foi produzida com muito carinho. E dizer que o senhor é uma pessoa que foi e continua sendo muito querida aqui na região. Todos os colegas, servidores, advogados comentam da passagem pelo senhor aqui, então o senhor continua sendo muito querido, por isso é um privilégio, e fizemos questão aqui de convidar o senhor para ter uma participação especial. E eu, particularmente, tenho uma grande admiração, um profundo respeito pelo senhor, então receba a nossa gratidão aí pela ilustre presença nesse dia. Cumprimento também o excelentíssimo desembargador Otávio Augusto Machado de Barros Filho, presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, o excelentíssimo desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça. Muito obrigada pela presença dos senhores. Eu aproveito para parabenizar pela iniciativa desse projeto de recordação da história do tribunal, incluindo e estendendo para as comarcas do interior. Então, eu me sinto muito feliz de poder estar sendo prestigiada na minha comarca também, de fazer parte dos 150 anos da história do tribunal. E cumprimento também o excelentíssimo desembargador José Carlos Ferreira Alves, nosso coordenador da 26ª Circunscrição, também cidadão assisense. É muito difícil falar do senhor sem emoção, viu, doutor Ferreira? O senhor é uma pessoa muito querida, praticamente um cidadão nato nosso aqui que a gente adotou, uma pessoa muito humana, e por quem eu nutro assim, um profundo respeito, admiração e muito carinho. Então, muito obrigada por o senhor aceitar o nosso convite, pela participação e estar nos honrando aqui com a sua presença. Excelentíssimo desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan, também Assis, filho do saudoso Dr. Oswaldo Trevisan, advogado que atuou durante muitos anos aqui na nossa comarca, e obrigada pela presença, receba também o nosso carinhoso abraço.
Dr. Carlos Alexandre Botti, muito obrigada também por participar e nos dar essa oportunidade de apresentar a comarca de Assis e toda a sua circunscrição. E quero também agradecer a participação de todas as autoridades, meus colegas daqui de Assis que estão presentes, doutora Silvana, doutora Dugar, doutor Adilson, doutor Vitor, são os que eu vi aqui, não sei se tem mais alguns, mas sintam-se todos participantes homenageados também aqui na nossa reunião. Servidores, servidoras presentes, convidados, cidadãos assisenses que estão aqui conosco para conhecer um pouco mais da história da comarca de Assis, lembrando que a cidade completou 119 anos no último 1º de julho. E para não ser repetitiva com o material que vai ser apresentado, que nós vamos assistir na sequência, eu queria contar um pouquinho e rapidamente da minha história com Assis, minha dupla história com Assis, porque tem muito a ver com a minha própria identidade. É uma honra para mim e emoção estar aqui na condição de juíza diretora do Fórum e, além disso, como cidadã natural. Eu nasci em Assis, eu sou filha de Assis, eu estudei até os meus 16 anos aqui em Assis, depois eu fui para a capital, tive a grata oportunidade de voltar daí já como juíza, há exatamente 20 anos, né, em 2004. E tive também a oportunidade de trabalhar fui substituta em todas as comarcas aqui da circunscrição. Minha primeira entrância, na época ainda era a primeira entrância, foi na comarca de Maracaí, em 2005, e depois eu vim como titular na comarca de Assis, então como segunda vara civil, e aí teve um remanejamento de competência em 2013 para a atual vara da família das sucessões, que é que eu sou titular hoje. Eu fui promovida em 2017 à entrância final na comarca de Marília, mas com a opção de me manter no cargo da vara da família onde eu estou. Aqui eu casei, aqui eu tive com o cidadão cândidomotense também, tive meus 3 filhos, e é uma honra então celebrar esse momento tão especial de resgate das nossas raízes, de formação da história do tribunal, e poder contribuir não somente com a apresentação, né, de todo o material histórico de Assis, com sentimento de pertencimento da instituição, conhecer um pouco mais, trazer à memória as conquistas de Assis, mas principalmente por fazer parte dessa história. Para mim, isso é uma honra poder fazer parte da história da comarca e da história do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu tenho orgulho de pertencer. Grande parte do que vai ser contado aconteceu em tempos antigos, a origem da cidade, do povo, das conquistas, quando eu ainda nem tinha nascido, mas foram grandiosas contribuições feitas para o Judiciário Paulista. Em várias delas, nesses últimos anos, eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar, de testemunhar, de experimentar o crescimento, o progresso e o desenvolvimento da nossa comarca. E nesse local onde eu moro e presto a minha atividade jurisdicional, o meu principal objetivo e meta, e aqui eu posso seguramente incluir os meus colegas atuais e os que já passaram por aqui, também os servidores, colaboradores, parceiros, são sempre projetos voltados e relacionados para efetivamente deixar marcas positivas, concretas de se distribuir justiça, com responsabilidade, com compromisso, respeito, mas principalmente com humanidade. Eu penso que não só os fatos, mas as pessoas e seus gestos de humanidade que constroem a verdadeira história de um lugar. E eu acho que esse vídeo vai revelar essa nossa preocupação sempre em bem servir a sociedade, em transmitir confiança, segurança ao jurisdicionado, também proporcionar projetos de cidadania e assim continuar na construção da memória do Judiciário Paulista. E Assis não é uma cidade conhecida por ser polo turístico, mas é uma cidade relativamente pequena, né, com 100 mil habitantes aproximadamente. Tem um grande destaque pela posição geográfica do estado, de ser muito próximo com a divisa do Paraná e Mato Grosso do Sul. É uma região onde prepondera a agricultura, né, com usinas, cooperativas, com a famosa Terra Roxa, que é uma terra muito fértil, e ainda ser considerada uma cidade fraternal, né, exatamente por contar com um povo muito acolhedor e hospitaleiro. E eu tenho muito orgulho de ser de Assis, de pertencer a Assis, tanto como cidadã, como juíza. E, mais uma vez, eu queria expressar os meus agradecimentos por essa importante celebração da memória da nossa região, deixar esse registro
na história da minha cidade e desejo, assim, de coração que Assis seja sempre uma comarca próspera e enquanto eu estiver aqui, eu assumo esse compromisso de fazer o meu melhor e para que ela faça de forma significativa parte da história do tribunal. Eu quero agradecer mais uma vez, então, a presença de todos que prestigiaram esse evento, a equipe de servidores que nos auxiliou na produção do material, a Alexandra, da administração, que ajudou muito, o Bruno Bettini, da seção de gerenciamento e acervo histórico, o Michel, de Cândido Mota, que nos ajudou com o material do Dr. Francisco Loureiro. E eu queria deixar uma mensagem que me inspira muito, né, me faz sentir pertencente da história do tribunal, que é uma frase que eu ouvi, que é: na impossibilidade de ser tudo, fique com a possibilidade de ser o seu melhor. Eu acho que quando a gente faz o nosso melhor, nós temos a chance de construir memórias saudáveis que podem permanecer eternamente na história. E em nome da nossa cidade, quando o profeta Isaías diz que paz é o fruto da justiça, eu lembrei do primeiro trecho da oração do padroeiro da cidade, São Francisco de Assis, que ele diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E que nós todos, cidadãos ou passageiros de Assis, possamos ser, enquanto estivermos aqui, instrumentos de paz. Eu agradeço muito a presença, Deus abençoe todos e muito obrigada. Muito obrigado, doutora Mônica Tucunduva Spera Manfio. Agora, então, tenho a alegria e a honra de passar a palavra ao doutor desembargador José Carlos Ferreira Alves, que é coordenador da 26ª Circunscrição Judiciária de Assis. Desembargador, por favor. Bom dia a todos. Eu quero, antes de mais nada, fazer 2 agradecimentos aos quais eu me sinto extremamente injusto e ingrato. Quero agradecer a Deus e quero agradecer a minha Nossa Senhora Aparecida, de quem sou fervoroso devoto e foi tão importante na minha vida em momentos angustiantes pelos quais eu passei, por essa oportunidade. Confesso que num primeiro momento, depois de ouvir a doutora Mônica, eu falei: o que eu vou falar? A apresentação da CID deveria terminar ali, mas eu falei: não, mas Deus me deu essa missão de cumprimentar a doutora Mônica pelo brilhantismo da sua manifestação, pelo quanto ela apresentou com tanta propriedade a sua comarca de nascimento, a sua comarca de atuação, enfim, o local que ela tanto ama, e demonstrou claramente tudo isso. Quero, de par com esse agradecimento, cumprimentar o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, nosso corregedor, e na sua pessoa cumprimentar todos os demais magistrados, o Otávio, o Jarbas, o Trevisan, enfim, todos os demais colegas de profissão que aqui se acham presentes, e assim como todos os nossos valorosos servidores, sem os quais nada disso aconteceria. E dizer que, diferentemente do que aconteceu com o Otávio, eu tive um grande privilégio, Otávio. Eu fui coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos por aproximadamente 9 anos. E nesses 9 anos eu sempre fiz questão de visitar as comarcas onde iriam ser instalados os Centros Judiciários de Solução de Conflitos. E com isso conheci mais de 200 comarcas. Foi um privilégio assim absurdamente grande. Foi emocionante a gente chegar em determinada comarca e nessa hora, então, ele chegou aí, toca a bandinha, e pá, era aquela maravilha. E eu ficava feliz, honrado, emocionado. Então foram 200. E tive até o privilégio de ganhar alguns títulos de cidadão de alguns municípios. E sem embargo, e com a mesma felicidade em relação a todos, mas teve um que foi especial, que é esse de cidadão assisense. Não só pela forma como foi feita, foi num dia que eu vim dar uma palestra aqui, e colhido de surpresa, fizeram uma manifestação maravilhosa, e não bastasse, eu tenho 3 netos, 2 netas, a Sofia, a Maitê, e agora eu tenho o Otto.
que são cidadãos assisenses. E tem um genro que, embora corintiano, é assisense, o que realmente contrabalança um pouco. Diminui o impacto do corintianismo. E tudo isso, evidentemente, é uma brincadeira, mas eu quero, nesse momento aqui, dizer da enorme satisfação de, igualmente, como o coordenador da 26ª Circunscrição Judiciária, dizer que todos ficarão maravilhados com o nosso fórum aqui de Assis, com tudo que aqui acontece. E aqui eu tive até a oportunidade de trabalhar. Uma vez eu estava em São Paulo e tinha uma demanda que dizia respeito a uma disputa aqui em Assis. Aí liguei para os dois advogados e falei, olha, eu vou para Assis sexta-feira. Vocês não topam fazer uma tentativa de conciliação? E a doutora Mônica, então, gentilmente cedeu as instalações dela, vieram para cá, fizemos a tentativa de conciliação, que foi exitosa, todo mundo saiu satisfeito. Então, eu tenho aqui a grata satisfação também de poder ter trabalhado no Fórum de Assis, assim, com todas as instalações gentilmente cedidas. Então, fazendo coro à satisfação, o orgulho que é sentido pela doutora Mônica em relação às coisas assisenses, eu faço coro a tudo isso e quero manifestar que só me sinto ávido para conhecer na profundidade necessária, que confesso ainda não conheço, tudo o que acontece dentro do nosso fórum. E, valendo-me da oportunidade outra vez, agradeço a Deus e a Nossa Senhora Aparecida por esse momento, por essa alegria, por essa emoção que estou sentindo, e desejo a todos uma boa apreciação daquilo que será apresentado e que tenham já desde logo um excelente fim de semana. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, desembargador Ferreira Alves. Então agora nós vamos conhecer esse material produzido pela administração da comarca de Assis e produzido também pelo Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, por favor, vamos então conhecer o que Assis tem a nos mostrar. Sejam todos bem-vindos à visita telepresencial Memória TJSP, tendo hoje como convidada a 26ª Circunscrição Judiciária, com sede em Assis. O município de Assis está localizado na região oeste do estado de São Paulo, na bacia do Médio Paranapanema, distante da capital paulista 455 km por via rodoviária, possui e ocupa uma área territorial de pouco mais de 474 km². Apresenta estratégica localização geográfica, com isso, o acesso e ligação tanto com as cidades mais importantes do interior paulista, inclusive a capital, tanto com outros estados, que são facilitados pela malha rodoviária que serve o município, em especial a rodovia Raposo Tavares, que passa por todo o seu entorno, com próxima ligação à rodovia Castelo Branco. A história de Assis remonta ao século XIX, quando garimpeiros e sertanistas costumavam passar pela região em direção à freguesia de Botucatu. Os primeiros a adentrar a região da Alto Sorocabana foram os bandeirantes à procura de indígenas para serem vendidos como escravizados durante os séculos XVII e XVIII, mas não fixaram residências. A região da Alto Sorocabana era povoada unicamente pelos indígenas da etnia Guarani, que se dividiam em 3 tribos, Kaiowás, Chavantes e Caingangues. Os pioneiros vinham para a região com suas famílias em carros de boi atravessando rios e florestas. Os primeiros viajantes vieram de Minas Gerais, do qual se destacava José Teodoro de Souza, que desbravou o sertão do Paranapanema, iniciando a colonização da região. Em 1855, no então chamado Sertão do Paranapanema, o mineiro José Teodoro de Souza pediu posse das terras que compreendiam a região entre os rios Paraná, Paranapanema, Peixe e Pardo. Posteriormente, vendeu e cedeu muito de suas terras aos seus conterrâneos mineiros, sendo deles o capitão Francisco de Assis Nogueira, que mais tarde, em 1905, se tornaria o fundador da cidade de Assis.
Católico fervoroso, em 1º de julho de 1905 doou uma área de suas extensas terras para um patrimônio, a implantação de uma capela sob a invocação do Sagrado Coração de Jesus. O registro da doação ocorreu na paróquia de Campos Novos de Paranapanema, hoje Campos Novos Paulista, elegendo como padroeiro o santo São Francisco de Assis. A paróquia fundou no centro das terras doadas uma humilde capela de pau a pique, cuja população da região construiu suas casas ao redor. E ali se fundou o povoado de Assis, homenageando tanto o seu santo quanto o capitão que doou as terras para a sua fundação. Hoje em dia, a antiga capela deu lugar à Catedral de Assis, fundada em 1928. O povoamento, a ocupação e o início do desenvolvimento da cidade de Assis, assim como de toda a região conhecida como Alto Sorocabana, estiveram estreitamente ligados à expansão da estrada de ferro Sorocabana. Os trilhos da ferrovia chegaram em Assis em 1914, com sua estação inaugurada em 1915, trazendo com eles o primeiro grande impulso para o seu progresso. A chegada da ferrovia foi um marco no desenvolvimento da cidade, tornando o local um importante ponte comercial no oeste paulista, que conectava a capital ao extremo oeste do estado. Em 1914, Assis passa a ser definida como distrito, subordinado ao município de Platina, e em 1915 torna-se distrito de Paz. E no dia 1º de julho de 1917 ganha sua emancipação, sendo elevada à categoria de comarca em 1918, recebendo na época também uma delegacia de polícia, grupo escolar e fórum, sendo o Dr. Vasco Joaquim Smith Vasconcelos o primeiro juiz de direito da localidade. Ferrovia e comarca passam a ser polos de atração para ferroviários, suas famílias, engenheiros, agrimensores, advogados, agricultores e comerciantes. O novo vetor de desenvolvimento urbano passa a ser a Avenida Rui Barbosa. Moradias, casas comerciais, hotéis e bares vão se multiplicando, principalmente ao largo da igreja até a estação Sorocabana. E a atitude pioneira no campo da saúde na cidade foi a instalação da Santa Casa de Misericórdia, em 1919. A vida na cidade havia melhorado desde 1920, quando se firmou o primeiro contrato com a empresa José Jorge de Eletricidade do Vale do Paranapanema. Tendo em vista os patrimônios históricos e culturais assissenses, damos ênfase para a Igreja Matriz, Catedral de Assis. Ao passar pelo centro da cidade, é impossível não perceber a Catedral do Sagrado Coração de Jesus. Sua exuberância na arquitetura atrai a todos que possuem interesse por sua religiosidade e história. Considerado o marco zero da cidade de Assis, fica exatamente no centro da cidade. A Biblioteca Municipal de Assis, Centro Cultural Dona Pimpa, foi criado com o objetivo de preservar a memória e a identidade cultural de Assis. Destacamos que o prédio foi construído nos anos 60 e foi inicialmente destinado ao fórum, que permaneceu no local por mais de 20 anos. Museu de Arte Primitiva de Assis, MAPA, José Nazareno Mimeses. Ele é o terceiro maior museu de arte primitiva do Brasil e reúne cerca de 1.500 obras artísticas. Casa de Taipa José de Freitas Garcês foi doada pelo Monsenhor Floriano de Oliveira Garcês para a constituição do Museu de Assis. Trata-se, portanto, de patrimônio arquitetônico da região, construída por volta de 1915 com estrutura de madeira, paredes de pau a pique e revestimento de argamassa, constitui uma das edificações remanescentes do ciclo topeiro. Museu dos Ferroviários Agenor Ferraz Felizardo. A estação foi reformada em 1938 e em janeiro de 1999 foi desativada. Em maio de 2005 a estação transformou-se em centro cultural. Arquitetura religiosa Bispado Assis, Palácio Episcopal Santa Terezinha. Datado de 1928, tem um valor histórico inestimável, com o momento da criação da Diocese de Assis. Cinema Municipal Piracaia é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura. Já o teatro foi construído na década de 40 e foi reformado em 1992. O prédio foi tombado como patrimônio histórico e possui uma das melhores acústicas do Brasil. E quem vai a Assis não pode deixar de passar pela rotatória que fica na frente alta da Avenida Rui Barbosa, onde temos o famoso monumento de São Francisco, conhecido como Chico ou Homem de Lata. A estátua é inteiramente construída em aço inoxidável e impressiona com seus 13 metros de altura, tendo se tornado o cartão postal da cidade. Assis é considerada a cidade fraternal do interior e ganhou o mérito de capital do Paranapanema por ser um polo regional de desenvolvimento. A Unesp, fundada em 1959, oferece cursos de graduação. A Fundação Educacional Município de Assis, que é um centro tecnológico de referência do Vale, oferecendo 12 cursos superiores. A Unip,
e a Unopar. A Associação Comercial e Industrial de Assis, fundada em 1932, onde temos em apartado o espaço do Sejusc. O Parque Ecológico João Domingos Coelho, Parque do Buracão, é um patrimônio assissense. Horto Florestal, que a área pertence à Floresta Estadual de Assis, está com toda a infraestrutura revitalizada. Às sextas-feiras acontece a Feira do Produtor Rural, já tradicional na região. O Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, que é palco anualmente da realização da Feira Industrial, Comercial e de Agronegócios de Assis região. A cidade ganhou fama em toda a região na década de 1970 devido ao Porão, uma casa noturna que perdurou até os anos 90, atraindo jovens das cidades vizinhas. Agremiação esportiva Vila Operária Clube Esportivo Mariano. A bandeira do município de Assis é de autoria de José Botelho, criado pela Lei nº 1238, de 31 de março de 1966. Seu fundo azul possui 3 linhas brancas que representam o poder judiciário, legislativo e executivo. Ao lado esquerdo, o brasão da cidade possui a coroa, relembrando a participação dos colonos portugueses. A cruz de ouro, representando seu padroeiro, São Francisco de Assis, e a fé dos sertanistas que passaram pelo território. A flâmula içada representa os bandeirantes que exploraram o sertão paulista. A balança de prata simboliza o direito e a justiça. O ramo de café e o ramo de cana representam as fontes de riqueza do município. Assis faz parte da 5ª região administrativa, com sede em Presidente Prudente. A criação da comarca foi pela Lei 1630-A de 1918. O Fórum de Assis tem uma história que remonta aos primeiros anos da cidade, acompanhando seu crescimento populacional e territorial. Inicialmente localizado na Rua Floriano Peixoto, o prédio serviu como delegacia e cadeia pública antes de ser transformado na primeira companhia de polícia. Nos anos 60 foi construído um novo edifício com a Rua Luiz Pisa, que atualmente abriga o Centro Cultural Dora Pimpa. O prédio principal do fórum foi inaugurado em 1983. A Lei 5.618 de 1960 concedeu ao fórum o nome de Dr. José Claudino de Oliveira, em homenagem ao advogado que militou 50 anos em Assis e que também presidiu a OAB em nossa cidade. Em 5 de dezembro de 2014, ocorreu no Fórum de Assis uma solenidade em comemoração ao Dia do Patrono, evento inserido na Agenda 150 anos de Memória Histórica do Tribunal Bandeirante. Na cerimônia foi inaugurada a galeria de retrato dos juízes que passaram pela comarca. O patrono nasceu no estado da Bahia e faleceu em novembro de 1958. O evento foi muito emocionante e o momento de encerramento da placa e retrato do patrono do fórum, alguns juízes homenageados e autoridades presentes. A cerimônia foi encerrada com a apresentação de lindas músicas ministradas pelo coral das igrejas evangélicas da cidade. Essa é a galeria de retratos. Além do prédio principal, temos também os prédios externos, como a Vara da Fazenda Pública, Vara do Juizado Especial Civil e Criminal, o Sejusc, o Judiciário Assissense conta com 3 varas cíveis, 3 varas criminais, 1 vara de família e sucessões, 1 vara de fazenda pública e 1 vara de juizado especial civil e criminal. Temos 9 juízes titulares, 2 juízes auxiliares e 185 servidores. A marca do Judiciário Assissense é promover a paz através do cultivo de gestos de amor para estreitar os laços da família forense. Conforme nos ensina o padroeiro da cidade em sua prece: Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. No Judiciário, paz e justiça andam juntas para a solução dos conflitos de direitos. A juíza diretora, a doutora Mônica Tucunduva Espera Manfio, lidera projetos para aproximar a comunidade do funcionamento judiciário e também, com a colaboração dos demais magistrados, efetua uma série de ações de confraternização da família forense. Serão mencionadas algumas dessas ações: oficina de pais e filhos, cursos de instrução da oficina de parentalidade, tarde da prevenção, campanha em prevenção ao câncer de próstata, projeto Você é Insubstituível, uma vacina emocional contra o suicídio e transtornos emocionais, chá da tarde com distribuição de brindes para servidores no Dia das Mães, Setembro Amarelo, para destacar a importância da prevenção ao suicídio,
Doce Tarde Rosa, tarde de prevenção às servidoras com uma deliciosa mesa de doces. Novembro Azul, Drive-thru natalino. Juíza diretora da Comarca de Assis parabeniza os servidores pelo Dia do Funcionário Público. Oficina de Gestão da Emoção para mulheres. Evento Maio Furtacor. Primeiro show de talentos. Com autorização da presidência do TJ, Fórum da Comarca de Assis apoia a campanha do CIVAP. Participação de reunião de apoio às cooperativas, associações de reciclagem. Prêmio Destaque de 2024. Café Bem-vindo, café da manhã de boas-vindas à família forense. Homenagem para a líder da limpeza que aposenta após vários anos de trabalho no fórum. Dia do Meio Ambiente, família forense realiza gincana sustentável. Entrega de cheque ao Fundo Municipal do Idoso. Assis possui convênio com a Unesp. O arquivo do Fórum da Comarca é composto por processos cíveis, criminais, trabalhistas e comerciais dos cartórios. A documentação compreende o período de 1875 a 1997. As confraternizações e celebrações ao longo do ano proporcionam momentos em que servidores, estagiários e equipe terceirizada se reúnem para cultivar o espírito de equipe. Em nome da família forense, podemos dizer que todos nós amamos Assis. Para finalizar, fazemos uma homenagem ao excelentíssimo desembargador Francisco Eduardo Loureiro, Corregedor-Geral da Justiça para o biênio 2024-2025. Uma curiosidade, no período em que era juiz da comarca de Cândido Mota, foi o caso do furto de 10 galinhas caipiras que ocorreu em 9 de outubro de 1984 e contou com a sentença do excelentíssimo juiz de direito Francisco Eduardo Loureiro em 1º de outubro de 1986. Dr. Loureiro foi juiz titular do Fórum de Cândido Mota, Fórum Ministro Aliomar Balieiro, entre os anos de 1986 e 1987. Muito obrigado pela presença e até a próxima visita. Parabéns, doutora Mônica Tucunduva, toda a equipe da Comarca de Assis e também o museu pela elaboração desse vídeo. Pudemos conhecer muito bem a comarca. E agora, para prosseguimento, eu não sei se o corregedor gostaria de voltar a fazer uso da palavra, doutor Loureiro. Bom, com certeza eu vi minha foto de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Quer dizer que eu passei Cândido Mota no milênio passado, talvez tenha conhecido o capitão Assis, não me recordo dele ao certo, o fundador da cidade, faz muito tempo, mas foi uma época muito feliz da minha vida. Eu justifiquei Cândido Mota há cerca de um ano, em 1986, 87, e depois vim para a Grande São Paulo. Mas a região é linda, é uma região, como disse a doutora Mônica, uma região de terra roxa, banhada pelo rio Paranapanema, uma região muito rica, e que me traz muitas lembranças boas. E quero cumprimentar todos os colegas da região de Assis, da circunscrição, que, pelo que eu vi no vídeo, eu acho que a doutora Mônica faz um trabalho não só excelente à frente da diretoria do Fórum, como promovendo iniciativas que agregam, que juntam essa família forense, que dão um espírito realmente institucional. Doação de sangue, campanhas humanitárias, campanhas
de auxílio, de prevenção à saúde, e isso faz todo sentido. Realmente, esse é o papel do judiciário. Nós julgamos muito, a nossa história se confunde com a história do nosso próprio Estado, afinal de contas, nós julgamos tudo aquilo que diz respeito ao cidadão de São Paulo, e por isso é fundamental que a gente preserve a nossa memória. Esse é o papel de todo esse setor judiciário, coordenado pelo Otávio, pelo Jarbas, pelo Botter e pelo Zé Carlos, que é o coordenador da circunscrição, que já tem o título de cidadão da comarca de Assis, um grande amigo, além do Trevisan, todos os colegas aqui presentes. Eu agradeço muito a homenagem, fiquei profundamente tocado e muito feliz com a lembrança. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Loureiro, corregedor. E então, para prosseguimento, para finalização, eu tenho a honra de passar a palavra ao desembargador Jarbas, que é o vice-coordenador da Comissão de Memória, e depois ao desembargador Otávio Machado de Barros para os últimos encaminhamentos. Muito obrigado, Botter. De forma muito breve, eu quero saudar o eminente corregedor-geral, desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Também quero saudar caro amigo e presidente da comissão, desembargador Otávio Augusto Machado de Barros Filho, desembargador José Carlos Ferreira Alves, dileto amigo e companheiro de órgão especial. Quero saudar também o desembargador Carlos Miguel Trevisan, saudar e parabenizar a doutora Mônica Tucunduva Espera Manfio pelo trabalho belíssimo que realiza e pelo excelente material produzido para esta visita telepresencial, e estendo também os cumprimentos aos eminentes magistrados, não apenas da comarca de Assis, mas também da circunscrição. Eu gostaria apenas de observar que, como foi dito no vídeo, Assis é a cidade fraterna, ou, como diz em seu hino, a cidade da hospitalidade, da prosperidade. E depois de assistir atentamente a este magnífico trabalho realizado, eu posso dizer que não é exagero algum se afirmar que a comarca de Assis é uma comarca que transforma, é uma comarca que conquista, é uma comarca que acolhe, não apenas pelo trabalho que é realizado, não é, com jurisdicionados, mas essas ações que projetam, evidentemente, a atividade do judiciário junto à população. Parabéns, parabéns, e especialmente por festejar e celebrar os seus filhos nativos, como a doutora Mônica, mas também aqueles que por adoção fincaram raízes, como o Zé Carlos Ferreira Alves, e indiscutivelmente celebrando um filho, vamos dizer assim, adotivo ou mais proximamente pela sua história, que foi a trajetória do desembargador Francisco Eduardo Loureiro na comarca. Então, eu parabenizo a todos e agradeço e, mais uma vez, saúdo a doutora Mônica. Obrigado, desembargador Jarbas Gomes. Eu gostaria só de registrar também a presença do desembargador Walter Piva Rodrigues, que é o coordenador adjunto da 26ª circunscrição. O desembargador aposentado também está aqui conosco. E dito isso, passa a palavra então ao desembargador Otávio Machado de Barros, presidente da Comissão de Gestão da Memória, para prosseguimento. Obrigado, Bitter. As minhas palavras são só de agradecimento pelo trabalho feito pela Mônica, a ilustre presença do corregedor querido Francisco Eduardo Loureiro, os demais colegas, funcionários e todos que fizeram os vídeos, né? Tanto de Assis como do TJ e do museu, e dizer que essa é a expectativa da Comissão
da memória é o vínculo e a preservação. E não perder essa raiz que nos une, que é a magistratura, o Tribunal de Justiça de São Paulo, conta a sua grande história pelos processos, pela sua cultura, arte, pelo acervo histórico. Então, isso tem que ser preservado, divulgado. Claro que nós teremos que também conscientizar os juízes de que esse trabalho também é importante, preservar papel, preservar material, a massa digital hoje em dia, né? E as peças e até a arquitetura, os prédios, tudo é muito importante para nós. Então, eu acho que o juiz e o funcionário são peças importantíssimas na preservação do nosso acervo histórico. Eu tenho muito orgulho de estar à frente nesse momento e, juntamente com o Jarbas, procurar fazer o melhor, como a doutora Mônica bem lembrou. Não tudo, mas o que fizermos será o melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado, desembargador. Antes do encerramento, eu pergunto se o desembargador Trevisan, mesmo o desembargador Piva Rodrigues ou algum outro estado quer fazer uso da palavra. Se não quiser, eu deixo para os... Só quero também agradecer o convite. Eu sou nativo de Assis, nascido em Assis, passei minha infância e juventude em Assis, embora não tenha tido a felicidade de judicar em Assis, como a doutora Mônica e os demais colegas que estão aqui, a Dilson, Silvana, Dulgar, a quem eu não conheço pessoalmente, mas conheço apenas à distância. Eu não tive essa felicidade, mas pelo menos eu tive a felicidade de frequentar o Porão, que apareceu aí, né? Sou torcedor do Vossen de Assis, né? Além de São Paulino, e estou em Assis a cada 15 dias também, estou sempre aí na cidade. Tenho minha mãe que mora aí com quase 90 anos de idade, o que me obriga a estar sempre presente na cidade. Então, mais uma vez, eu quero também saudar o corregedor, desembargador Loureiro, que trabalhou na região, desembargador Otávio Augusto, desembargador José Jarbas, o Carlos Betcher, que faz um excelente trabalho também, e a doutora Mônica, que também faz um excelente, acompanha à distância, faz um excelente trabalho na minha cidade de Assis. Um abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, desembargador Trevisan. Eu queria falar numa palavra. Pois é, desembargador Walter Piva Rodrigues, por favor. Eu já, mediante a expulsória, saí do tribunal. Fiquei quase 17 anos. E fui professor do Carlos Henrique Trevisan. E na Faculdade de Direito da USP. Mas sou solidário com os juízes que nos aproximam pelas causas que chegam ao tribunal vindo dos juízes. Sou cidadão assisense por diploma da Câmara Municipal. Fui professor da FEMA em primeira turma da FEMA. E tem o meu nome aí escrito numa tábua de comemoração que os alunos pleitearam da diretoria da FEMA. E realmente eu estou com saudade de Assis. Tenho ido, perdi meu sogro, minha sogra, minha mulher é de Assis,
mas realmente os filhos meus têm um carinho muito grande por Assis, viveram um tempo todo da sua juventude em Assis, e eu tive uma participação como coordenador de Assis, mas eu ouvi falar que eu sou coordenador adjunto, não sei se é isto próprio de um desembargador aposentado. Mas tenho um amor por Assis. O título eleitoral, desde os 18 anos, ainda continuam em Assis. Mas meu abraço para todos os juízes e peço ao desembargador Loureiro, agradeço ao desembargador Loureiro ter me chamado para participar nesse momento final, que eu só consegui, afinal, participar, mas o desembargador Loureiro vem de uma tradição. O seu pai foi presidente da Ordem dos Advogados, eu fui conselheiro da Ordem dos Advogados aos 40 anos. E seu pai, o desembargador Loureiro, José Eduardo Loureiro, me deu um espaço grande na Ordem. Fiz a primeira semana de valorização dos estagiários na Ordem dos Advogados. Fui participante da Constituinte pelo plenário da pró-participação popular na Constituinte, nomeado pelo desembargador Loureiro. E fui também relator e participei do primeiro convênio de assistência judiciária com o secretário da Justiça, José Carlos Dias, da época do governador Montoro. Então, eu me ligo permanentemente em Assis. Até me arrependi, porque as circunstâncias não me permitem deixar de mudar para Assis nesse momento que me resta com a convivência com a advocacia agora, porque eu voltei pelas mãos do doutor Loureiro para a Ordem dos Advogados e espero respeitar integralmente aquela condição de estar afastado por 3 anos do Tribunal Paulista e dos juízes paulistas. Então, um meu abraço muito caloroso, forte, aos juízes, promotores, advogados de Assis que, porventura, estejam acompanhando essa audição, não sei, mas, enfim, um abraço forte. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Walter Piva Rodrigues. Então, com esse encerramento, nós podemos encerrar o nosso encontro de hoje. Deixo aqui todos os parabéns e agradecimentos. Faço na pessoa do excelentíssimo desembargador Francisco Eduardo Loureiro, corregedor-geral da Justiça, a quem eu cumprimento todas e todas presentes nessa visita, desejando um excelente final de semana e convidando já para a próxima visita, dia 30 de agosto, em que será convidada a Circunscrição Judiciária de Piracicaba. Muito obrigado a todos, tenham um bom final de semana. Até lá.